Boa noite, meu nome é Tatiana, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é a elasticidade. A elasticidade ela é a ideia da economia que mostra o quanto a oferta de um produto altera quando ocorre uma variação. Se o produto ele irá vender mais ou menos quando ocorrer uma dessas variações. Bom, aqui estão as 4 variações da elasticidade. O preço, que é com relação a um produto, a renda, que é com relação ao consumidor, o preço cruzado, que é com relação a 2 produtos distintos, e a oferta, que é com relação ao produtor. A gente vai ver detalhadamente cada um agora a seguir com os meus colegas. Bom, em continuidade, eu vou explicar um pouco sobre a elasticidade de preço da demanda, que mede a sensibilidade da demanda em relação ao preço. Podemos dizer que é o quanto a demanda muda em relação ao preço. Podemos dizer que ele pode ser classificado em 3 categorias: elástico, que são produtos bem sensíveis ao preço. Os consumidores trocam de produtos, né? Procuram produtos similares quando o preço vem a subir. Tá? Os inelásticos, que são bens necessários. Um dos exemplos que a gente pode citar é os remédios. E o unitário, que é a variação na quantidade é igual à variação do preço. E temos também, temos os produtos perfeitamente inelástico, que é os medicamentos, né? Como eu falei anteriormente, os medicamentos, porque a demanda responde à variação do preço. Então, o preço sobe, mas eles são necessários para a saúde. Então, o consumo vai continuar, tá? Graficamente falando, eu trouxe aqui um gráfico sobre uma curva de demanda de uma gasolina, né? O consumo. Quando o preço é pouco, o meu consumo, a minha quantidade é bastante. Conforme o meu preço vai aumentando, o meu consumidor, ele vai diminuindo a quantidade que ele vai abastecendo. Então, a demanda do produto diminui. Ele continua sendo procurado, mas não na mesma quantidade nem na mesma proporção. Olá. Eu não tinha visto vocês aí. Estou prestes a tomar um belo whisky. Mas isso não é whisky de verdade, não. Isso daqui é cachaça barata com mel e butiá. Acontece que eu não ganho o suficiente para comprar um bom whisky. Então, eu acabo comprando essa cachaça barata. Se eu ganhasse um pouquinho mais, com certeza eu comprava muito whisky. Mas eu não ganho. Isso me obriga a comprar produtos muito mais baratos. Isso daí tem um nome. Em termos econômicos, isso se chama elasticidade por renda. Percebam, se eu ganhar um pouco mais, eu irei comprar aquilo que eu desejo. E muitas vezes é um produto de luxo muito mais caro. Consequentemente, isso fará com que a venda de produtos inferiores é muito menor. Vamos analisar isso de um ponto de vista matemático. Olá, tudo bem? Agora a gente vai analisar a elasticidade por renda de um ponto de vista matemático. Bom, nesse caso, nós temos aqui um aumento na nossa renda em 20%. Isso é muito importante para nós entendermos. Existem 3 casos diferentes aqui. Eu vou explicar cada um deles. No primeiro caso, é o do whisky. Como eu queria comprar mais whisky, mas eu não tinha dinheiro para isso, o que eu fiz? Esperei o aumento tão desejado da minha renda. E comprei mais whisky. Isso alavancou a demanda do whisky em 30%. Nós aplicamos a equação
de elasticidade por renda, que é a mesma em todos os casos. Elasticidade por renda é igual a variação de demanda dividido pela minha variação de renda. Chegamos no resultado de 1,5. Percebam, quando a elasticidade por renda ela é maior do que 1, significa que o bem é de luxo. Ou seja, o aumento em minha renda fez com que eu comprasse mais daquele bem que eu não conseguia comprar antes. No segundo caso, temos aqui a cachaça barata, que é o produto que eu consumia antes. A cachaça, eu parei de comprar ela. Então, houve uma queda em sua demanda, uma queda de 20%. Aplicando novamente a mesma equação, chegamos no resultado de menos 1. É muito importante se atentar ao sinal desse resultado, pois quando a elasticidade por renda ela é igual, quer dizer, ela é menor do que 0, significa que o bem é inferior. É um bem que eu não vou mais comprar quando eu tiver um aumento em minha renda. E o terceiro caso é o caso da aguinha. A aguinha é o bem que eu consumo sempre, não varia tanto, independente se eu ganhar mais ou menos. Então, mesmo que eu tivesse ganhado um pouquinho mais, eu comprei um pouquinho de água, mas não variou tanto. Teve um aumento de 10% em sua demanda. Aplicando a equação, nós chegamos no resultado de 0,5. Quando a elasticidade por renda ela está entre 0 e 1, significa que o bem é normal. Ou seja, não houve tanta variação em sua demanda, independente da variação da minha renda. Viram? Como podemos ver, realmente, a água, que é um produto que é usado com frequência, não vai mudar muito a sua demanda se eu ganhar mais ou menos. E já que eu não tenho costume de beber, aqui eu irei tomar um belo copo d'água. Saúde! Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Marina e hoje a gente vai falar sobre a elasticidade cruzada da demanda. Ela é importante para saber se os produtos são bens substitutos ou se são bens complementares. De outra forma falando, a gente pode citar que se o preço de um produto Y ele aumentar, automaticamente a quantidade demandada do produto X também vai aumentar. Isso diz que são bens substitutos. Já no exemplo aqui de baixo, se o preço de um produto Y ele aumentar, automaticamente a quantidade demandada do produto X vai diminuir. Isso quer dizer que são bens complementares, ou seja, eles se complementam. Aqui a gente tem o primeiro exemplo, quer dizer que a elasticidade ela é maior que 0. Automaticamente a gente pode dizer que a elasticidade é positiva. A gente tem aqui como exemplo a margarina e a manteiga. Se o preço da manteiga aumentou 20%, a quantidade demandada da margarina também aumentou 20%. Então, utilizando a nossa fórmula, que aqui é a fórmula da elasticidade cruzada, ou seja, cruzada, aqui a gente tem a variação da demanda do produto X e a variação do preço do produto Y. A gente tem aqui, ele aumentou em 20%, esse aqui também aumentou em 20%, e a resposta é 1. 1 positivo, sinal aqui de mais, então a gente sabe que são bens substitutos. Já no segundo exemplo, a gente tem que a elasticidade é menor que 0, ou seja, ela é negativa. O exemplo aqui é o café e o açúcar. A gente tem que aumentou 20% do café e diminuiu 20% da quantidade demandada do açúcar. Utilizando a fórmula, ficou menos 20 na quantidade demandada do X, porque é negativo, teve uma queda, e 20% aumentou o preço do café. A gente tem aqui o resultado negativo, menos 1, então a gente pode dizer que são bens complementares, eles se complementam. E por fim, a gente tem o último exemplo, que a elasticidade é igual a 0. A gente tem aqui o arroz e a calça, só para simular que eles não são relacionados. Utilizando a fórmula, aqui o arroz teve um aumento de 20% e não interferiu em nada na quantidade demandada da calça. Utilizando a fórmula, 0 sobre 20 é igual a 0. Então, quero saber de vocês daí de casa. Qual produto que vocês trocam quando o preço sobe? Enfim, espero que vocês tenham entendido essa matéria
e até logo! Oi, Piva, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a elasticidade de oferta. E para dar início ao assunto, eu vou falar sobre o conceito da elasticidade de oferta, porque ela é um pouquinho diferente das outras. Então, a elasticidade de oferta basicamente é a sensibilidade do custo de produção mediante as variações de preço de um produto. Basicamente, o quão sensível aquela demanda é dependendo da variação de preço. A elasticidade de oferta ela é dada pela seguinte fórmula: elasticidade é igual a variação de demanda dividida pela variação de preço. Essa fórmula pode nos levar a 5 diferentes resultados. O primeiro caso que a gente vai falar é da oferta perfeitamente inelástica, que é quando a elasticidade é igual a zero. Um exemplo mais prático é a venda de uma obra de arte, que só existe uma no mundo. Então, não vai existir variação de demanda, porque só existe uma no mercado. Então, pode ser qualquer variação, vai ser sempre zero. A variação de preço podia ser também 50%, continua sendo zero. Então, é uma oferta perfeitamente inelástica, porque independente da variação de preço, a demanda vai ser sempre zero. Também temos a oferta inelástica, que é quando a elasticidade fica entre 0 e 1. Basicamente, o que ela quer dizer é que a resposta do produtor diante da variação de preço de um produto é lenta. Para conseguir visualizar, vamos usar de exemplo a produção de milho. Digamos que em determinada época do ano, o preço do milho subiu de 50 para 60, ocorrendo uma variação de 20%. Porém, determinado produtor só conseguiu aumentar sua produção em 10%. Nesse caso, a variação vai ser de 0,5%, ou seja, uma resposta lenta diante a variação, mediante do fato de que ele está entre 0 e 1. No terceiro ponto, temos a oferta unitária, que é quando a elasticidade é igual a 1. Basicamente, a variação de demanda, ela acompanha a variação de preço. Digamos que determinada fábrica que produz suco aumentou o preço dos seus produtos em 10% e conseguiu também aumentar a sua demanda em 10%. Quando a gente aplica a fórmula da elasticidade, a gente tem um resultado igual a 1, que é quando a oferta e o preço são exatamente proporcionais, exatamente equilibrados. Agora a gente vai falar sobre a oferta elástica, que é quando a elasticidade é maior que 1. Para a gente visualizar melhor, eu vou usar de exemplo uma fábrica de camisetas. Vamos supor que essa fábrica, por algum motivo, está com maquinário, está com estoque de tecido, tudo parado. E nessa fábrica ocorre a variação do preço das suas camisetas de 10%. Porém, pelo fato de que essa fábrica tinha maquinário parado, tinha tecido, tinha como produzir mais, ela aumenta sua produção em 30%. Quando a gente faz essa conta, fica igual a 3, gerando uma oferta elástica, que é quando a fábrica, quando a empresa, quando o produto consegue variar a sua demanda mais rápido do que a oferta. Por último, nós temos a oferta perfeitamente elástica, que é quando a elasticidade da oferta é igual a infinito. Vale ressaltar que essa é uma oferta, é uma elasticidade hipotética, ela não existe na vida real. Nessa elasticidade, o que acontece? Quando ocorre uma mínima variação no preço, gera uma variação enorme na demanda. Por exemplo, digamos que a gente tem duas lojas vizinhas. Uma tem um produto a R$5 e a outra tem um produto a 6. A gente escolhe comprar na loja que o produto vale 5. Mas aí, a loja que vale 6 resolve mudar um pouquinho o preço. Diminui para 4, R$4,50. Tu vai começar a preferir comprar na loja 2. Aí, a loja 1 vai lá e muda para R$4. Tu vai começar a comprar na loja 1. E é isso que essa elasticidade quer explicar pra gente. Que uma mínima variação no preço gera uma variação enorme na demanda. Uma variação infinita. Por isso, ela acaba sendo apenas hipotética, ela não existe na vida real. Como eu disse na introdução do assunto, a elasticidade de oferta ela é um pouquinho diferente das outras e uma das diferenças delas é que nela a gente tem a influência do fator tempo. Vamos puxar o exemplo do número 2, que é a oferta inelástica,
que foi o exemplo do milho, que o milho aumentou o preço em 20% e o produtor só conseguiu aumentar a sua demanda em 10%, gerando então um resultado de 0,5 em um mês, que é uma oferta inelástica. Porém, quando a gente adiciona o fator tempo, quando a gente dá tempo para esse produtor produzir mais, se preparar mais, o que acontece? Ele conseguiu agora aumentar a sua produção em 40%, que aplicando a fórmula da elasticidade, fica um resultado de 2% em 6 meses, se tornando então uma oferta elástica. É isso que acontece na elasticidade de oferta. Quando a gente adiciona o fator tempo, quando a gente dá tempo para o produtor, para qualquer coisa que seja, ele consegue então produzir mais ou produzir menos também, pode acontecer, mas nesse caso, nesse exemplo, a gente usou como ele conseguiu produzir mais para ficar mais visível para a gente. Bom, esse estudo ele é utilizado tanto por pequenas quanto grandes empresas e até mesmo pelo governo para reajustar os preços, planejar a produção, aplicar impostos e reajustar os salários dos consumidores. Esperamos que tenham entendido um pouco mais sobre a elasticidade conforme a nossa aula.